Namo Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devim Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschachade Shatarine Bhaja Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadara Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Ram 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Haribol, todas as glórias aos devotos reunidos. Na aula de hoje falaremos o capítulo 43 do canto 10, intitulado Krishna mata o elefante Kuvala Yapida. Resumindo esse capítulo, ele narra como o Senhor Krishna matou o majestoso elefante Kuvala Yapida, como Krishna e Balarama entraram na arena de luta e o que Krishna disse ao lutador Chanura. Depois de terminarem seus rituais matutinos, Krishna e Balarama ouviram tímbalis que anunciavam o início da competição de luta e foram ver as festividades. No portão da arena da luta, eles depararam com um elefante chamado Kuvala Yapida, que, sendo assolado por seu guardador, atacou Krishna. O poderoso elefante capturou Krishna com sua tromba, mas o Senhor revidou ao ataque e depois desapareceu da vista da fera, ficando entre suas pernas. Enfurecido por não conseguir ver Krishna, Kuvala Yapida procurou-o pelo olfato e o agarrou. Mas o Senhor escapou. Desse modo, Krishna irritou e atormentou Kuvala Yapida, acabando por arrancar uma de suas presas e espancando e a seus guardadores até morrerem. Salpicado com o sangue do elefante e carregando no ombro como arma uma das presas do elefante, o Senhor Krishna, ao entrar na arena de luta, parecia mais belo do que nunca. Lá, as várias classes de pessoas o viram de diferentes maneiras, segundo sua relação específica com ele. Quando soube que, como Krishna e Balarama haviam matado Kuvala Yapida, o rei Kamsa compreendeu que eles eram invencíveis e ficou tomado de ansiedade. Os membros da audiência, por outro lado, encheram-se de júbilo ao lembrarem-se dos surpreendentes passatempos do Senhor. As pessoas declaravam que Krishna e Balarama deviam ser duas expansões do Supremo Senhor Narayana que descenderam na casa de Vasudeva. Chanura, então, adiantou-se e desafiou Krishna e Balarama a lutar, dizendo que o rei Kamsa queria ver tal luta. Krishna replicou: embora não passemos de nômades da floresta, ainda assim somos súditos do rei. Logo, não hesitaremos em satisfazê-lo com uma exibição de luta. Assim que ouviu isto, Chanura sugeriu que Krishna lutasse com ele e Balarama lutasse com Mustika. Então aqui terminamos o resumo desse capítulo e vamos ao verso 1. Shukadeva Goswami disse: ó castigador dos inimigos, após realizarem toda a purificação necessária, Krishna e Balarama ouviram o ressoar dos tímbalis na arena da luta, e então foram para lá ver o que estava acontecendo. Ao chegar na entrada da arena, o Senhor Krishna viu o elefante Kuvala Yapida bloqueando-lhe a passagem devido à ordem de seu guardador. Prendendo bem suas roupas e atando para trás seus cachos de cabelo,
O Senhor Krishna dirigiu-se ao guardador de elefantes com palavras tão graves quanto o ribombar de uma nuvem. O Senhor Krishna disse: ó condutor, afasta-te já do caminho e deixa-nos passar. Caso contrário, hoje mesmo enviarei a ti e a teu elefante para a morada de Dharmaraja, o semideus da morte. Ameaçado assim, o guardador de elefantes ficou irado. Então pôs-se a instigar seu furioso elefante, que se assemelhava ao tempo, à morte e a Yamaraj, para atacar o Senhor Krishna. O Senhor dos elefantes arremeteu contra Krishna e com a tromba agarrou-o violentamente. Mas Krishna escapuliu, deu-lhe um murro e desapareceu de vista do animal, passando por entre as pernas deste. Enfurecido por não conseguir ver o Senhor Keshava, o elefante procurou-o pelo olfato. Mais uma vez, Kuvala Yapida agarrou o Senhor com a ponta da tromba, só para ver que o Senhor se soltasse à força. O Senhor Krishna agarrou, então, o poderoso Kuvala Yapida pelo rabo e, como que brincando, arrastou-o pela distância de 25 arcos, com a mesma facilidade que Garuda arrastaria uma cobra. Enquanto o Senhor Achyuta segurava o rabo do elefante, o animal tentava virar para a esquerda e para a direita, fazendo o Senhor girar na direção oposta, tal qual um menino faria ao puxar um bezerro pelo rabo. Ficando então frente a frente com o elefante, Krishna esbofeteou e fugiu. Kuvala Yapida perseguiu o Senhor, conseguindo tocá-lo repetidas vezes a cada passo. Mas Krishna venceu em habilidade o elefante e fê-lo tropeçar e cair. Enquanto se esquivava, Krishna, de brincadeira, caía no chão e logo se levantava. O furioso elefante, pensando que Krishna estava caído, tentava feri-lo com as presas, mas só atingia a terra. Anulada sua bravura, o impotente elefante Kuvala Yapida teve um acesso de cólera por causa da frustração. Mas os guardadores de elefantes continuaram a incitá-lo e ele outra vez arremeteu com fúria contra Krishna. O Senhor Supremo, o matador do demônio Madhu, enfrentou o elefante quando este o atacou. Agarrando-lhe a tromba com uma só mão, Krishna atirou-o no chão. O Senhor Hari então subiu no elefante com a destreza de um poderoso leão, arrancou uma presa e com ela matou o animal e seus guardadores. Deixando de lado o elefante morto, o Senhor apanhou a presa e entrou na arena de luta. Com a presa apoiada no ombro, gotas de sangue e suor do elefante salpicadas sobre ele e seu rosto de lótus coberto com finas gotas de seu próprio suor, o Senhor resplandecia com grande beleza. Meu querido rei, o Senhor Baladeva e o Senhor Janardana, cada qual tendo escolhido uma das presas do elefante como arma, entraram na arena com vários vaqueirinhos. Quando Krishna entrou na arena com seu irmão mais velho, os vários grupos de pessoas presentes apreciaram Krishna de diferentes maneiras. Os lutadores viram Krishna como um relâmpago, os homens de Mathura como o melhor dos varões, as mulheres como Cupido em pessoa, os vaqueiros como seu parente,
os governantes ímpios como um castigador, seus pais como um filho, o rei dos bojas como a morte, os homens ininteligentes como a forma universal do Senhor Supremo, os yogis como a verdade absoluta e os vrishnis como sua suprema deidade adorável. Ao ver que Kuvala e Apida estava morto e os dois irmãos eram invencíveis, Kamsa foi dominado pela ansiedade, ó rei. Adornados com diferentes ornamentos, guirlandas e roupas, tal qual uma dupla de atores em trajes excelentes, os dois senhores de braços poderosos resplandeciam com muito esplendor na arena. De fato, eles dominavam a mente de todos os espectadores com sua refulgência. Ó rei, enquanto os cidadãos da cidade e as pessoas dos distritos vizinhos contemplavam de seus lugares nas galerias as duas supremas personalidades, a força da felicidade deles fez com que seus olhos se arregalassem e seus rostos desabrochassem. Eles bebiam a visão dos rostos dos senhores sem ficar saciados. Parecia que eles estavam bebendo Krishna e Balarama com seus olhos, lambendo-os com suas línguas, cheirando-os com suas narinas e abraçando-os com seus braços. Tendo se lembrado da beleza, caráter, encanto e bravura dos senhores, os membros da audiência começaram a descrever estes aspectos uns aos outros, conforme o que tinham visto e ouvido. As pessoas diziam: estes dois rapazes com certeza são expansões do Senhor Supremo Narayana, que descendeu a este mundo no lar de Vasudeva. Este Krishna nasceu de mãe Devaki e foi levado para Gokula, onde permaneceu escondido todo esse tempo, crescendo na casa do rei Nanda. Ele fez com que Putana e o demônio redemoinho se encontrassem com a morte, derrubou as árvores gêmeas Arjuna e matou Shankakuda, Keshi, Denuka e outros demônios semelhantes. Ele salvou as vacas e os vaqueiros de um incêndio na floresta e subjugou a serpente Kalia. Eliminou o falso orgulho de Indra ao sustentar com uma só mão a melhor das montanhas durante uma semana inteira, protegendo desse modo os habitantes de Gokula da chuva, do vento e do granizo. As gopis superaram toda a espécie de aflição e experimentaram intensa felicidade por verem seu rosto, que parece sempre animado, com olhares sorridentes e livre de cansaço. Dizem que, sob sua plena proteção, a dinastia Yadu ficará famosíssima e obterá riqueza, glória e poder. Este seu irmão mais velho, de olhos de lótus, o senhor Balarama, é o proprietário de todas as opulências transcendentais. Ele matou Pralamba, Vatsaka, Baka e outros demônios. Enquanto as pessoas falavam assim e os instrumentos musicais ressoavam, o lutador Chanura dirigiu-se a Krishna e Balarama com as seguintes palavras. Chanura disse: ó filho de Nanda, ó Rama, vós sois muito respeitados por homens corajosos e sois habilidosos na luta. Ao ouvir falar de vossa bravura, o rei decidiu chamar-vos aqui, querendo ver isso por si mesmo.
Os súditos do rei que tentam satisfazê-lo com seus pensamentos, atos e palavras, sem dúvida alcançam boa fortuna, mas aqueles que deixam de fazê-lo sofrerão o destino oposto. É bem sabido que vaqueirinhos sempre estão contentes enquanto pastoreiam os bezerros, e que os meninos brincam de lutar entre si enquanto apacentam seus animais nas várias florestas. Portanto, façamos a vontade do rei, todos ficarão satisfeitos conosco, pois a pessoa do rei engloba todos os seres vivos. Ao ouvir isto, o Senhor Krishna, que gostava de lutar, acolheu bem o desafio, respondendo com palavras apropriadas ao tempo e lugar. O Senhor Krishna disse: embora meros habitantes da floresta, somos também súditos do rei dos bojas. Devemos satisfazer-lhe os desejos, pois este comportamento nos concederá o benefício máximo. Somos apenas meninos e devemos brincar com quem tenha igual força. A competição de luta deve acontecer de maneira conveniente, para que a irreligião não desonre os respeitáveis membros da audiência. Chanura disse: não és em realidade um menino, nem um moço, e tampouco é Balarama, o mais forte dos fortes. Afinal, mataste, brincando, um elefante que tinha a força de 1000 outros elefantes. Vós dois, portanto, deveis lutar com adversários poderosos. De certo, não há nada injusto nisso. Tu, ó descendente de Vrishni, podes mostrar tua bravura contra mim, e Balarama pode lutar com Mustika. E assim terminamos esse capítulo 43. Aqui, nos versos desse passatempo, um deles, vimos como Krishna derrotou um elefante que tinha a força de 10.000 elefantes, E Krishna simplesmente brincando matou esse elefante e depois retirou as presas dele e eles entraram na arena de luta, mostrando assim que a natureza demoníaca de sempre querer destruir Krishna. Então Krishna matou assim o elefante, mas antes ele fez uma brincadeira, ele criou aquele cenário de que ele estava lutando e ele sempre faz assim, ele deixa o demônio pensar que pode vencê-lo. Aí às vezes ele faz essa encenação, coisas de Deus, para dar uma chance aos demônios de pensar que o orgulho deles pode vencê-lo. E depois ele foi também e matou todos aqueles que estavam instigando essa força do elefante para matá-lo. Então esse elefante representa também muito assim a força física, querer destruir Deus, uma potência interna que a pessoa tem, que pensa assim, não, se eu usar todo o meu poder para destruir Krishna, então eu vou conseguir. Mas aí Krishna vem e brinca e depois também mata toda aquela intenção maliciosa de instigação contra ele. Então esse passatempo meio que revela isso, que nada é obstáculo para Krishna e que ele ia entrar na arena de qualquer maneira e depois ia matar Kamsa, já está tudo destinado. E Kamsa viu assim que eles eram invencíveis e simplesmente ficou ali no lugar dele tremendo. O falso ego fica tremendo quando Krishna nasce no coração, quando entra na arena do nosso coração. O nosso falso ego, a nossa falsa identificação começa a desaparecer automaticamente. Porque se você está com Krishna cantando o nome, estudando os passatempos, o Bhagavad Gita, as instruções de Deus,
Não tem como. O falso ego ele é falso. Não é possível ele se manter existente, presente diante da suprema verdade absoluta, né? Por isso que é dito que se conhecermos a verdade e realizarmos essa verdade em nosso coração, nos libertaremos desse ser que é comparado, né, ao rei dos demônios, que quer manter o controle sobre tudo, e isso significa rendição. Você se render a Krishna completamente, né, sem ego. Aí Krishna vai fazer você ser vitorioso nesse mundo e você não vai precisar ter mais corpos, né, nascimentos e mortes. Você vai sair dessa roda de samsara. Então, esses passatempos assim, vão mostrando, né, indiretamente, através de uma analogia, como as coisas funcionam dentro do micro-universo, né? Apesar de Krishna estar atuando no contexto universal. Então, essas demonstrações divinas são para ver, né? Não importa a força que o falso ego queira, né, usar contra Krishna, Krishna ele vai destruir tudo aquilo que é hostil à sua realização, né, a realização divina nesse mundo. Então seria melhor que nos rendêssemos logo a Krishna, né? Se Kamsa tivesse se rendido a Krishna, a Devaki e Vasudeva logo no início, não iria ter tantos contratempos. Mas o falso ego ele é falso, ele simplesmente não entende assim, não entende. Ele não tem essa devoção, não tem esse amor, né? Por isso que temos que nos situar no espírito e entendermos que somos servos eternos de Deus, né, amorosos, e cultivar aqui nesse mundo esse serviço devocional que Krishna diz no Bhagavad Gita que é a única maneira de que podemos vê-lo assim, pessoalmente, entendê-lo, né, como essa pessoa absoluta, face a face, em relações de amor. Então é isso que está descrevendo logo nesse início, né? E também aí Krishna criou aquele cenário que ele lutou bravamente, aí ele ficou com o corpo cheio de sangue, né? Aí tipo um herói entrando na arena e todo mundo, olha lá, ele venceu o elefante, né? O que para todo mundo parece assim algo extraordinário, para Krishna é uma brincadeira. E ele deve morrer de rir, né? E fez esse cenário assim, entrando com a roupa ensanguentada, toda empoeirada, pronto ali para desafiar os lutadores, né? Então isso é muito bacana você meditar nisso, né? Deus é um brincalhão mesmo nessas horas que parecem algo terrível, né, na mente dos devotos, né, que estão sofrendo aqui nesse mundo material, porque os demônios estão dominando. Mas se o devoto compreende Krishna, ele também entra na brincadeira. Ele sabe que nenhuma força pode vencer o serviço devocional depois que ele está instalado fortemente no coração. E depois também nesse capítulo temos um episódio bem interessante, que quando Krishna ele estava entrando na arena de luta, cada pessoa que estava presente ali, de acordo com a sua mente e entendimento divino, ao contemplar Krishna e Balarama, eles tinham realizações específicas. Entende? Então, as pessoas que tinham essa natureza de lutar, né, viram Krishna como um relâmpago, né? Os homens de Mathura que estavam vendo Krishna como um varão, né, como um macho absoluto, assim. As mulheres estavam vendo Cupido em pessoa, completamente apaixonados por Deus. Os vaqueiros via Krishna como seu parente, né? Os governantes ímpios como um castigador. Dessa forma, os pais de Krishna viam ele como um filho. E o rei Kamsa, ele via Krishna como a morte. Cada um vendo Krishna de acordo com a sua relação específica de entendimento com Krishna, né?
Aqui diz também que os homens ininteligentes estavam vendo Krishna como a forma universal, né? Acreditando que Krishna era, né, a personificação desse universo material. E os yogis estavam vendo Krishna como a verdade absoluta. Entende? Então, a natureza dessa entrada de Krishna na arena é muito bacana. E os Vrishna, né, os vaqueirinhos, eles estavam vendo Krishna como a deidade adorável, onde eles simplesmente, né, se relacionavam com Krishna amorosamente em Vrindavana. Dessa forma, né, quando vamos falar sobre Krishna, cada pessoa vai interpretar ou entender Deus da forma em que ele está se relacionando com Deus, ou de acordo com suas crenças, ou filosofias, ou religiões, né, ou visões materiais, ou visões heróicas, emocionais. Cada um vai ver Krishna de um jeito. Isso é muito interessante nesse passatempo aqui que temos que meditar. Aí paramos de discutir sobre Deus, né? Entendemos que cada pessoa tem uma realização específica com Deus de acordo com a sua mentalidade. Mas Krishna explica, né, no Bhagavad Gita que, na verdade, devemos vê-lo como a suprema personalidade de Deus, a causa de todas as coisas, a verdade absoluta, né? Essa pessoa suprema, devemos ver ele como a fonte, né, de amor máximo em que nos relacionamos com ele eternamente. Nós temos que ver Krishna como nosso Senhor, e nós como servos eternos amorosos dele. Então, é dessa maneira que vamos saber, né, da posição perfeita e ideal de Deus, como ele se revela. Porque Deus, ele não se esconde, né, de nossos olhares, tanto que ele está aqui manifestando os seus passatempos. Agora, a forma como você vai entender esse passatempo vai depender de como você está avançado em consciência em relação a essa conexão íntima com Deus no seu coração. E aí, quando você chegar nesse grau de serviço devocional, de pureza de mente, então Krishna ele vai se revelar para você exatamente como ele é. Né? Nessa forma de 2 braços, com a flauta, com a pena de pavão, com a guirlanda, com a joia kaustuba, ele naquela posição. Aí você vai compreender os passatempos dele em Vrindavana, como ele se relaciona com as gopis, com seus amigos, né, com seus pais, com toda a natureza e seres de Vrindavana, como ele se manifesta nos Vaikunthas, como ele se expande e entra aqui nesse mundo material e está dentro do coração de todo mundo. E aí várias maneiras, dependendo do grau de consciência que você está, você realiza Krishna de uma determinada maneira. E você vai ascensionando, né, progressivamente a sua sabedoria até o ponto em que você vai realizar Krishna como ele realmente é. A suprema personalidade de Deus, né, o centro de toda existência, consciência e bem-aventurança. E aqui, nos passatempos do Bhagavan, ele está demonstrando quem ele é. E aí ele vem aqui, faz esses passatempos, brinca, mata os demônios, satisfaz os devotos, depois restabelece o sistema, né, religioso de conexão com ele, porque quando Krishna cria a existência material, ele mantém a ordem, né? Mesmo que tenhamos uns desejos separados de Krishna, existe um limite aceitável, né? De você destruir, tentar degradar esse sistema que Deus criou. Mas quando isso extrapola, então Deus vem pessoalmente ou manda um devoto puro a uma expansão sua para regular as coisas. Quando os semideuses não estão dando conta de administrar o universo, porque o poder dos demônios está incomodando ou superando, né, a natureza de regulação dos semideuses, então
Os semideuses vão lá no oceano de leite e pedem para o Senhor Vishnu manifestar um passatempo aqui para destruir os demônios. Então é sempre assim. De toda maneira você tem que entender que o mundo tem uma harmonia, e se algo está saindo fora do controle, pode ter certeza que isso vai ser ajustado logo, logo pelo poder de Deus. Entende? Porque o poder dos demônios, como a gente fala, os demônios não têm poder. O poder só tem um poder, que é o de Deus, que é o de Krishna. Mas quando esses demônios estão acontecendo aqui, há um motivo. Há um motivo. Porque as pessoas não estão todas conscientes de Deus, não estão se voltando para Deus, e forma uma sociedade caótica, né? Nascem, né, ou se perpetuam pessoas com tendências, né, de más qualidades ou demoníacas, e essas pessoas rejeitando Deus, o sistema religioso, elas acabam se tornando elementos perturbadores na sociedade, né? Assim como os vírus entram no corpo e acabam, né, destruindo o sistema de equilíbrio. Então, dessa mesma forma. Então, Krishna veio aqui para se manifestar, ele está se revelando como Deus, e quando você está estudando esses passatempos, é muito assim, incrível, né? É muito incrível, porque aí você vê a misericórdia de Krishna se revelando para nós. Essa é a natureza super elevada do Srimad Bhagavatam, onde você entende esses versos, né, junto com os significados de seus devotos puros, a seguir adiante com tranquilidade na sua vida material, entendendo que se sua consciência estiver fixa em Krishna, na forma como ele se revela, né, nessa concepção real dele, da verdade absoluta, você, entre as mazelas e caoticidade do mundo material, o seu mundo é particular, é diferenciado, no sentido de que ele está transcendental em relação ao mundo material, e aí você internamente se prepara para sair dessa energia material, que é só uma escola, né? Onde você está aprendendo através das dualidades, das forças adversas, das contrariedades, a estabelecer em seu coração essa mente fixa em Deus. E aí essas ditas, né, esses ditos obstáculos são eliminados por Deus de dentro do seu coração. Por isso que Deus é chamado, né, de Hari, aquele que liberta, né, aquele que retira todos os obstáculos da nossa vida espiritual. Porque tudo que Krishna quer é que você volte para o mundo espiritual. E se você está rendido, está estudando de boa vontade, cantando o nome dele e tudo mais, se associando com devotos, Krishna dentro do seu coração vai... Ele pede, né? Não temas, pode deixar que eu estou aqui, eu te protejo. Eu já sei o que você precisa e se prepare, né? Porque eu posso te tirar daqui a qualquer momento, né? Não precisa vir uma morte assim, né? A morte dramática, né? Krishna, ele vai te tirar desse corpo material, você nem vai perceber. E aí você volta para o mundo de Deus, né? Que é a meta para todo aquele que está nessa forma humana e que faz esse sacrifício natural pelo entendimento pleno de que é isto que deve ser feito. E aí, essa é a nossa história nesse cenário aqui material, né? Podemos viver na posição do rei Kamsa, tentando matar Krishna, ou podemos viver como os vaqueirinhos de Vrindavana, rendidos a Deus e assim, êxtase amoroso a Ele, mesmo aqui enquanto estamos nesse mundo material. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Todas as glórias são a Sri Sri Radha Krishna, todas as glórias são a Gaura Nitai, todas as glórias são ao Mahamantra Hare Krishna, Srila Prabhupada, todos os devotos reunidos. Haribol.